Bom dia, boa tarde, boa noite, meu pequeno influenciador, minha pequena influenciadora, tudo bem com vocês? É mais do que claro que todos nós somos influenciados por tudo que está ao nosso redor, e esta influência muda a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de se comportar em diversas situações. É isso que eu vou explicar para vocês hoje, o poder da influência. Antes de começar, queria deixar bem claro que esse vídeo é um vídeo para ser ouvido em segundo plano, então ele não contém muitas edições, mas contém muito conteúdo. Queria também falar para vocês, se você puder deixar o seu like, compartilhar, ativar as notificações e principalmente se inscrever nesse canal, vai estar me ajudando muito porque eu sou um canal novo e conto muito com a ajuda de vocês para estar crescendo aqui no YouTube. De acordo com os estudos da psicologia e da filosofia, nós chegamos à seguinte conclusão de que a influência ela é responsável pelo desenvolvimento do nosso próprio ser. Ou seja, o que a gente considera tão exclusivo por ser nosso, foi moldado por meio do outro. Foi moldado por meio de conversas que nós escutamos quando éramos crianças e levamos isso na vida adulta, como crenças, ideologias, tudo isso é moldado através do outro. E a filosofia só complementa isso, dizendo que a influência é o fruto da convivência, da comunicação. Uma pessoa isolada, ela não vai conseguir formar opinião de nada. Aquilo que a gente vê é porque aprendemos a ver com o outro. Isso pode ser ruim ou bom, mas é simplesmente assim. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, filmes, séries, livros, documentários, vídeos no YouTube, conversas com familiares, coisas que a gente vê quando a gente vai para algum exato lugar, tudo isso é considerado influência. E tudo isso pode mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de conviver na sociedade, crenças, ideologias. Tudo isso é formado pela influência. E com certeza é a época que nós possuímos mais influência para a construção de personalidades, crenças, ideologias, época da infância, por conta de ainda não possuirmos esses pensamentos. E é extremamente necessário o cuidado e a atenção de responsáveis e pais para orientar essas crianças do que é certo e o que é errado. Por conta que muitas vezes, quando uma criança tenta criar algum pensamento próprio sobre algo, alguma opinião própria sobre algo, os pais reprovam essas crianças e ridicularizam essas crianças, punem elas por pensarem por elas mesmas. E isso é muito grave porque não estou dizendo para você não orientar o que é certo e o que é errado, mas sim para você ter o cuidado de como orientar. Quando for orientar, não deixar essa criança ter um ambiente de pressão e desconforto, porque se isso acontecer, ela vai levar uma sequela para a vida inteira. Quando essas pessoas crescem, elas se sentem desencorajadas de expressar seus próprios pensamentos e passam a tomar emprestado o ponto de vista de outras pessoas, porque elas pensam que os próprios pontos de vista e as próprias coisas que elas pensam sobre algum assunto não é relevante, sabe? Não é relevante, ninguém leva em consideração o que elas pensam e elas passam simplesmente a tomar emprestado o ponto de vista de outra pessoa. Elas protegem possíveis consequências de revelar o que pensa, porque ela não tem autoridade para isso, ela não encontra coragem para isso, ela não encontra coragem para estar se expondo e ela não quebra esse padrão porque ela quer evitar o incômodo de reviver emoções difíceis da infância como rejeição, insegurança e a frustração de não ter suas convicções validadas pela sociedade. Tudo isso é criado na infância. É muito perigoso, você tem que ter muito cuidado com isso. E elas não pensam nisso. As pessoas adultas, quando tomam essas decisões, elas não pensam nisso. É uma atitude incondicional. Elas simplesmente escondem o sentimento porque se sentem menos válidas, sabe? A perspectiva negativa sobre si mesmo. São pessoas que não se consideram inteligentes o bastante para levar suas ideias em consideração. Ficam desconectadas de si mesmas e engrandecem o outro a quem confiam a tarefa de pensar por elas. Então é muito importante tomar cuidado com isso, tomar cuidado com o que diz para a criança e como diz para a criança, porque pode acarretar todas essas dificuldades que eu acabei de citar para vocês. Agora eu vou explicar para vocês como que a influência é explicada pela ciência. Para concordarmos com alguém ou alguma coisa, precisamos nos identificar com o que está sendo dito.
Quando existe sintonia entre duas ou mais pessoas envolvidas em uma conversa, por exemplo, o senso de discórdia é baixado. Isso reduz, agora vai entrar uma parte técnica, isso reduz porque o funcionamento da amigdala, não sei se é assim que se fala, mas amigdala, que é uma estrutura cerebral relacionada a reações emocionais, assim como as dos lobos frontais, que são relacionadas ao planejamento de ações e movimento, entram em alinhamento com as emoções daquele momento e a influência acontece. Explica Fernando Gomes, médico, neurocirurgião e neurocientista do Hospital da Clínica de São Paulo. Ou seja, um dos fatores mais importantes quando somos influenciados é a emoção. As informações nunca nos influenciam só pelas ideias em si, mas também por como nos capturam emocionalmente. Depende dos pontos afetivos em que elas nos tocam. Mais do que isso, nós somos convencidos de algo pela associação da emoção, palavras, imagens e circunstâncias. Quanto mais atrativa for essa combinação, mais seduzidos ficaremos por ela. Por isso que nós temos que tomar extremo cuidado às influências das redes sociais. As redes sociais e a internet foi a maior revolução do mundo. Isso ninguém pode dizer o contrário, porque ela nos possibilita acesso a maior número de pessoas, interesses, oportunidades, recursos no âmbito pessoal e profissional, e isso pode ser usado positivamente e negativamente. O problema principal se encontra quando usamos com muita frequência e tempo, a ponto de nos tornarmos dependentes e viciados. Isso acaba distorcendo nossa visão do que é real, e nos tornamos influenciados pelo que vemos. Um exemplo disso é os padrões de vidas estéticos e de consumo, que é apresentado para a gente no YouTube, no TikTok, mas principalmente no Instagram. Quando a gente fica tão viciado ao ponto de vermos aquilo toda hora, ficarmos dependentes daquilo, a influência é tanta que a gente acaba achando que aquela falsa realidade era para ser verdadeira em nossas vidas. Era para ser presente também em nossas vidas. Nós começamos a pensar que todos eles têm, mas só eu não tenho. Todos eles têm, mas só eu não tenho. Esse é o principal problema das redes sociais. E não é só TikTok, Instagram, YouTube, mas também televisão, jornais. Tudo isso influencia. Eu fiz uma pesquisa e diz que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente no sono, na autoimagem e aumenta o medo dos jovens de não vivenciar os mesmos acontecimentos que os outros compartilham nas redes. O extremo vício pode levar as pessoas a ficarem com depressão, ansiedade e até, sabem, partir desse mundo pra melhor. Tipo, não posso dizer exatamente porque eu acho que esse vídeo pode ser censurado ou algo do tipo, mas vocês entenderam, né? E tudo isso é graças à influência. Tudo isso é relacionado à influência, sabe? Não saber diferenciar a influência positiva da influência negativa. E nós devemos tomar muito cuidado com o que nós ouvimos e de quem nós ouvimos. Porque muitas vezes nós acatamos alguma ideia porque simplesmente é do nosso influencer favorito, porque simplesmente alguma autoridade diz. E se alguma autoridade disse é porque é verdade, mas nem sempre é assim. Isso pode impactar muito nas nossas vidas de uma forma negativa. Não só na nossa vida, mas na sociedade em si. Um exemplo disso foi na época da Covid-19, no dia exatamente 23/4/2020, que Donald Trump fala numa coletiva que, cara, é muito absurdo isso. Ingerir desinfetante mata o coronavírus, é basicamente isso que ele disse. E tipo, é muito absurdo isso, mas é mais absurdo ainda que teve pessoas que acreditaram e fizeram o que ele disse, sabe? Porque depois de 18 horas foi registrado 30 casos de pessoas com intoxicação por desinfetante. 30 casos, cara, muita coisa. E como você se defende de tudo isso? Como você separa o que é positivo e o que é negativo? Como que você sabe que aquilo que ele está dizendo não vai ser positivo para sua vida? É necessário ter o pensamento crítico. É necessário criticar antes de
sabe, fazer uma análise do que está sendo dito, poder pesquisar sua própria ideia sobre o assunto abordado, pesquisar várias fontes, não só uma. Tudo isso de pesquisa, de livros, de filmes, documentários, jornais, notícias, nós devemos levar em consideração não à primeira vista, mas nós devemos pesquisar sobre o assunto antes. Nós devemos fazer uma autocrítica do que está sendo dito. Nós devemos possuir o pensamento crítico. E com o pensamento crítico, produzir a nossa própria ideia sobre aquilo. Do que é certo e do que é errado. Através do que foi dito para nós. Não simplesmente ouvirmos e considerarmos que é certo porque simplesmente uma pessoa está falando que é certo. E muitas vezes hoje em dia isso está se considerando raro, o pensamento crítico. Muitas pessoas pararam de fazer o pensamento crítico porque é mais fácil ouvir e acatar, sabe? Muitas pessoas estão tornando o dia a dia dela tão fúteis que elas estão simplesmente vivendo por conta do prazer e da distração. Muitas pessoas estão ocupando o tempo que deveriam estar estudando, lendo livros, documentários, e estão trocando por prazeres momentâneos, estão trocando por filmes, séries e que não vão acarretar em nada de positivo na vida das pessoas. A única maneira de não ser influenciado, de não ter uma influência negativa que pode atrapalhar em sua vida, é através do pensamento crítico. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Queria agradecer a todos que acompanharam até aqui. Se você acompanhou, já deixa seu like, já se inscreva, já comenta aí, sei lá, comenta anãozinho mal influenciado. Só pra, sei lá, aleatórios aqui, mas comenta aí, deixa seu like, compartilha, ativa as notificações, tamo junto. E ideias de vídeo que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários também, que eu vou estar trazendo todas as ideias que vocês deixarem aqui e que forem interessantes, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, falou, até o próximo vídeo.